no horário comercial, as manifestações dos leitores. Existe a possibilidade de visitas ao vivo, são raras, mas existe essa possibilidade. E também eu tenho uma conta no Twitter, onde eu tenho ali uma abertura para receber mensagens. Eu acho que é importante, na hora que você for dimensionar a sua ouvidoria, levar em consideração que todas as mensagens devem ser respondidas. Então, porque senão a ouvidoria fica sem sentido. Eu recebo muita mensagem, no caso da Folha também, eu só respondo pelas questões que têm a ver com o conteúdo do jornal. Reclamação porque o jornal chegou atrasado, porque o entregador jogou na água, porque ele queria receber um caderno a mais, o preço está caro, isso não é comigo. A gente encaminha ao serviço de atendimento ao assinante. Tá bom. Mas tudo que é em relação ao conteúdo tem que ter uma resposta. E não é uma resposta automática, apenas, olha, agradecemos a manifestação. Muitas vezes eu respondo com argumentações e muitas vezes a redação me manda uma resposta que eu encaminho para o leitor. Então, se vocês criarem essa ouvidoria, vocês vão ter que ter o compromisso de responder a todo mundo que escreve para vocês. 100%. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Você falou que não é uma resposta automática. Como é que você faz no caso do Twitter, que ele é tão reduzido, né, em tamanho de mensagem? Você recebe lá uma queixa, né, uma reclamação, sei lá. E aí como é que você faz? Você responde via Twitter mesmo ou não? Eu respondo via Twitter mesmo. No Twitter eu tenho uma licença assim de que eu não respondo todos. Não por causa da quantidade, mas porque muitas vezes é provocação pura. Coisas que você está vendo que você quer provocar uma reação para depois repassar isso para a rede social inteira. Mas sempre que é uma questão objetiva, que dá para eu respondo ali naquele tamanho que dá. E quando eu não entendo direito o que o cara está falando, eu digo, olha, me manda a sua reclamação por e-mail tal, e aí ele consegue explicar melhor. Tá, o que a gente está falando de volume, Suzana? O que a gente, no caso da Folha, qual é o volume? Então, varia muito, né? Quando o noticiário está mais quente ou quando não está, mas eu diria que tem uma média de 60 mensagens por dia. Tá, deixa eu anotar aqui, fazer aqui. Tá bom. E como é que está segregado isso? É mais Twitter, é mais e-mail? Muito mais e-mail, é quase tudo e-mail. E a gente tem um processo aqui que que eu acho que pode ser útil para vocês também. A mensagem chega, a gente cataloga essa mensagem. Então a gente pega o nome da pessoa, tem que se identificar, mas só com o nome completo. E aí a gente põe um assunto que a pessoa está falando a respeito de qual editoria que é, primeiro para a gente controlar se a gente respondeu ou não, e também para a gente ter umas estatísticas no final. Exatamente. Quais são os assuntos que mais mobilizam os leitores. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vocês têm um sistema para controlar isso ou não? Controla planilha Excel? Como é que é isso? Contrataram um sistema? É um sistema que é da Folha mesmo, que foi desenvolvido aqui há muitos anos. Eu não sei nem te dizer como, porque isso é bem antigo. Tá bom, a princípio é só para a gente saber se vocês têm um controle apurado, né? Tem uma infra. É grande essa infra ou não? Não, né? Não. 60 por dia não é... Eu não sei como é que é esse negócio do Vasco, entendeu? Porque vocês têm que imaginar qual vai ser o tamanho da... né? Ainda mais quando as coisas estão ruins, o plano de sócios, na verdade, que provavelmente deve ser a maioria das reclamações... deve ter muita reclamação porque não funciona direito, o pessoal não consegue pagar, uma série de coisas. Agora, você tem que só te falar mais uma coisinha dessa coisa que vocês expõem. Quando vocês criarem, eu não sei como é que é a hierarquia aí no Vasco, mas vocês precisam ter um compromisso de todas as áreas do clube de responder o que vocês quiserem. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. O cara vai reclamar de alguma coisa. Você tem carta branca para cobrar das áreas, das editorias e tal? Como é que você está dentro da hierarquia do jornal? É um cargo de assessoria? Fala, não, se a Suzana vier aqui cobrar, vocês têm que responder. Isso já está mapeado? O meu cargo não ele está fora da hierarquia, eu respondo só à direção. Mas quem cobra a editoria a gente chama aqui de secretaria de redação, é como se fosse uma grande gerência da redação.
Então, vai direto para a editoria, já funciona bem. Mas se por acaso, olha, um assunto não volta, eu reclamo com a secretaria e ela cobra o editor. Tá, então você não tem um cara da editoria, você tem só um ponto de contato e esse ponto de contato é que espalha. Isso. Tá bom. Como é que você faz aí no caso do Twitter, que você recebe no Twitter? O Twitter é teu particular ou é Twitter da Folha? Com o teu nome? Como é que você pega como é que você tem que pegar depois essas estatísticas e jogar no teu sistema, né? Para poder contabilizar, né? Mas eu faço isso do Twitter, eu faço isso diariamente. Não é uma quantidade tão grande no Twitter. Uhum. Tá bom. Deixa eu só... Mas não é uma quantidade grande, porque o ombudsman e tal, imagino se o Vasco pode ser uma bomba, pode ser que você receba uma quantidade enorme, né? Pois é verdade. O problema do Vasco, assim, a diferença é que assim, o pessoal tem que conhecer muito, né, dos processos do clube, às vezes tem que conhecer a história, talvez, né, mas assim, do ponto de vista de abrangência, tipo classe social, de idade, é tão amplo quanto o jornal, né, porque assim, tem torcedor, tem sócio no Brasil todo, e imagino que vai vir reclamação de tudo que é lugar do país, mas... Bom, você já falou qual o volume do sistema. Assim, quantas pessoas ficam envolvidas nisso, Suzana? Do teu grupo, quantas pessoas são? 4. 4 pessoas? 4 e tem mais uma que trabalha em parte nisso. 4,5, vamos dizer assim. E assim, qual é o papel delas? É só ficar fazendo triagem, validando? Como é que... Elas fazem a triagem, elas fazem o controle do que foi respondido, do que não foi respondido, elas me ajudam em atendem os telefonemas, fazem um filtro disso, porque muita gente que liga na hora e eu não posso atender, mas depois já fala com a minha secretária ou com os meus assistentes e ela já pega a reclamação, eu não preciso ficar o tempo todo no telefone. Então faz essa triagem para mim. Uhum. E aqui eu faço um trabalho à parte que vocês não fazem, vou ter que fazer, que eu faço uma crítica diária da edição do jornal. Então, você mesmo avalia o jornal, né? Mas como é que é isso? Isso é o seguinte, todos os dias de manhã, eu acabei de fazer agora, eu leio a Folha, leio os concorrentes e faço uma avaliação. Olha, eu acho que a manchete hoje está errada, deveria ser outro assunto, essa foto aqui está boa, esse negócio aqui está ruim, faço isso circula internamente na redação. É uma crítica construtiva. E isso dá resultado, pessoal? Porque é muito... O período é muito curto, né? Porque o pessoal fala, o jornal, a manchete ótima de hoje, amanhã vai embrulhar o peixe, né? Então, assim, ok, você viu, você olhou os outros e fala, precisa melhorar aqui, mas aquilo ali já era, você não tem como melhorar aquilo. Você vai melhorar um novo, né? Não, mas às vezes você consegue falar, vamos supor, vou dar um exemplo assim, a Folha tem sido injusta com o Flamengo. Faz uma semana que só mete o pau no Flamengo. E aí, se a redação concorda... Bom você ter lembrado, você não podia ter citado esse nome aí, né? Eu provoquei, juro. Mas aí dá para o Caderno de Esporte rever, ver se acha que eu tenho razão, fazer uma reportagem depois... Quer dizer que isso vai para você... Se houver esse tipo de reclamação, isso vai parar em você, e a editoria, né? Muito. Claro. O que eu estou te dizendo, esse negócio do Vasco tomar cuidado, eu tenho uma quantidade enorme de leitor de esporte que me escreve. E é sempre para dizer que a Folha sacaneia ou o Palmeiras, ou o Corinthians, ou o Santos. Então, é enorme isso. Então, a força da torcida sei lá, por isso eu não... Agora, eu queria te falar uma coisa dessa coisa das respostas. Você tem que deixar claro que a ouvidoria manda uma resposta, mas não resolve o problema da pessoa. Porque senão vocês vão ficar loucos. Porque, por exemplo, um cara, sei lá eu por quê, teve algum problema, não conseguiu entrar num show, sei lá o quê. Você não tem que, ouvidoria, resolver, porque é diferente do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, que resolve o problema, né? Porque aí tem que ter uma estrutura muito maior. O saque das empresas, o cara mandou a geladeira errada, ele tem que resolver o problema do cara. Você não, você tem que mandar uma resposta.
A pergunta que eu imagino é o seguinte: hoje, como é que eu vejo lá no do Vasco, e eu estou imaginando no futuro, mas hoje já funciona dessa maneira. Você entra lá no site, você batuca lá o seu e-mail, né? Hoje não tem matrícula, se é sócio ou não faz a menor diferença para eles, né? Ele não sabe se é torcedor, o que é, se é fake, eles não sabem. Aí você bate lá, aí automaticamente vem uma resposta no seu e-mail, falando, foi recebido o número tal, você depois acompanha isso daí. Né? E depois, no caso, que eu reclamei, que é um problema mesmo, e eu fiz para testar, e falando, olha, sua reclamação foi encaminhada para o setor competente. Pum, veio isso. E acabou, morreu. Já tem um mês, ninguém dá uma posição. Eu entendo que, assim, quando tiver a solução, eles vão me retornar falando, seu problema foi resolvido dessa maneira, tal. Vocês fazem isso também. Você está falando assim, eu respondo e não... Como o jornal é uma situação diferente, eu respondo alguma coisa dizendo assim, por exemplo, a pessoa escreveu dizendo, foi uma declaração minha, saiu errado na reportagem tal, não sei o quê. Aí vamos supor que o cara tem razão. Eu respondo dizendo, vai sair uma correção no dia tal. E tem que sair a correção. Isso é um caso que eu consigo responder. Agora, eu não resolvo problemas práticos, entendeu? Primeiro porque eu não tenho nenhum poder executivo. Eu só dou opinião, só critico e eu não posso obrigar a redação a fazer uma coisa que ela não concorda. Então, às vezes muita gente me diz, esse negócio seu não serve para nada. Porque você vive dizendo que, sei lá, a Folha não está neutra em relação ao governo Lula, um chute qualquer, e o jornal continua igual. Para que serve o ombudsman? Muita gente critica dessa forma, mas eu acho que é o correto isso. Uma coisa é você ter total liberdade de opinar e de criticar, e outra é você resolver, botar a mão na massa. Eu achei legal esse da sua análise aí, que você faz da edição, né, e eu até já vi, inclusive, algumas reportagens suas no jornal. Isso seria legal, seria bom que a gente botasse lá na ouvidoria alguém da oposição do clube, né? Ele olhar com olhar crítico, na verdade é o que a gente faz. A gente olha lá as declarações do pessoal, que o cara viajou, que o Vasco não pagou a conta de água. Assim, a gente olha, na verdade, a gestão. Eu não estou olhando o time e tal, é óbvio, todo mundo é torcedor, o pessoal até comenta também, mas a gente está olhando muito a gestão do clube, a profissionalização, né? Tipo, o site, o cara botou o placar errado, botou antes do tempo, o cara não comunicou, o VP de marketing, por exemplo, ele coloca no Facebook dele antes de botar no site oficial. Pô, tá errado isso, entendeu? Isso talvez seja algo interessante, pegar alguém da oposição, você, amigo, vai ser o responsável, você vai ser um ombudsman daqui do clube, quer dizer, não vai ser só para responder o questionamento de fora, mas você vai poder, né, fazer uma análise crítica e construtiva de tudo que está acontecendo. Seria bem interessante, né? Bom, vocês conseguirem ter força para isso, porque isso aí, imagino que nenhum presidente vai gostar, né? Pois é. Mas é muito força bom. É bem complicado, né? Que são 120 contra 30, né? Então, é bem complicado. A gente já está bastante desigual. Deixa eu só perguntar mais uma coisa. Não sei se você vai poder falar, mas o que a gente está falando em termos de custo? Você falou que são 4 pessoas, né? Mas assim, eu queria ter uma ideia em termos de valores genéricos. A gente sabe que tem custo de pessoas, tem custo da estrutura, eu não sei como é que é rateado isso. Eu uso 4 micros, 5 micros, é o servidor, é o sistema que já existe da Folha de 1900 e garoto, 2000 e poucas. O que significa isso? Assim? O que eu quero? O que representa o investimento em ouvidoria no jornal? Entendeu? Tipo, muito Wagner, pouco. É meio por cento. No caso da Folha é muito pequeno, em termos de porcentagem de gasto. O que você tem é o ombudsman, o ouvidor é, em geral, uma pessoa no topo da carreira, então ela tem um salário maior, mas as outras 3 pessoas são mais na linha júnior. O sistema de computador é tudo que a gente usa, que já existe na Folha.
fisicamente a gente ocupa 2 salas. Tem sala. Vocês recebem realmente, você falou assim, tem local aqui, mas o pessoal vai aí reclamar? Vai, em geral quem vem é mais ou o sindicato dos professores, assessor de imprensa, em geral, não o leitor comum. Ele até pode vir, mas é raríssimo que venha. Uhum. Então, mas a gente tem uma estrutura aqui que se eu precisar receber alguém, eu recebo. Então, acho que isso é importante, ter um lugar ali, um negócio. E realmente não é um custo alto. Mas, volto a falar, eu não sou o serviço de atendimento ao assinante, que aí eu nem sei qual é o tamanho, mas é uma estrutura enorme. Porque aí todo mundo que tem um problema com a entrega do jornal ou com o pagamento do jornal, vai para lá. Aí sim deve ser um volume gigante, né? Tá. Você tem ideia hoje dos leitores, da quantidade de leitores da Folha? Você tem esse número? Calcula mais ou menos em 1 milhão. 1 milhão, né? 1 milhão por dia, você recebe só 60 mensagens, pô, tá bom pra caramba, né? Pra edição, né? Pra parte de editoria, né? No saque, realmente, eu não imagino, deve ser bem mais do que isso, né? Creio que é bem mais do que isso. E assim, você tem ideia dos concorrentes, como é que é? Qual é o benchmark que você faz? Os outros jornais são iguais, são parecidos? Então, nenhum jornal tem ombudsman. Só o único jornal que tem no Brasil é um do Nordeste. O que eu sei é das algumas empresas que às vezes me procuram para conversar como é que funciona e tal. Então, o outro dia veio, eu não sei como é que andou, mas teve alguém do Jockey Club de São Paulo querendo criar um ouvidor. E a gente conversou bastante e tal. Depois eu não sei se ele conseguiu fazer aquilo que ele queria ou não. Mas, porque é uma estrutura diferente das outras empresas. Eu acho que o Pão de Açúcar tem alguns órgãos públicos têm, mas eu não sei te dizer direito. Pão de Açúcar acho que eu já ouvi falar, tal. Normalmente não sei. Bom, então, assim, a princípio é isso. Não lembro pelo menos eu não relacionei mais. Se depois essa sua proposta for à frente e forem surgindo novas dúvidas, me manda e-mail, a gente conversa de novo, me liga. Tá, eu não sei se eu mandei para você, por exemplo, nós preparamos uma apresentação, né, um trabalho, um PowerPoint, né, para passar pro grupo com pontos de atenção, né, e eu até posso te enviar depois para você, vou converter de repente para PDF e mando para você, eu disponibilizo no site, de repente você dá uma olhada lá. Não sei se eu já passei para você o link lá do nosso site, é bom que você acesse. Eu já dei uma olhada no site. Hoje tá quente lá, porque vai ter reunião de conselho deliberativo em breve, aí começa a movimentar bastante lá. Bom, é isso, Suzana, eu agradeço bastante aí a sua dedicação aí, o tempo que você dedicou, até a Infra também agradece aí Imagina. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci Lucas. Agora. O Lucas, né, que perdeu tempo aí, ficamos liga para cá, liga para lá. Tá bom? Então, tá joia, muito obrigada. Muito obrigado a você, em nome lá do pessoal da Cruzada Vascaína. Grande abraço para você. Abraço. Tá bom? Tchau. Ok, tchau.